Fala, meu povo da Opinião Esportiva, segunda-feira na área, é dia de resumo semanal. Vamos falar da volta do Neymar, Fórmula 1, Copa do Brasil, estamos na World Series no beisebol, chegamos à metade da temporada da NFL e está começando Superliga de Vôlei masculina, feminina, NBB, NBA e o retorno, é claro, dos nossos queridos campeonatos nacionais pelo resto do mundo e os playoffs na MLS. Tudo isso depois da vinheta. Lembrando que aqui na descrição estão as nossas redes sociais. Chegamos a 300 seguidores no Instagram. Estamos na meta de chegar em 300 inscritos aqui no YouTube. No momento que estou gravando esse vídeo, faltam apenas 8. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, mande para um amigo e ajude o projeto do Opinião Esportiva. Também estamos no TikTok, no X, no Threads e no Facebook. Aqui também está a minutagem, né, dos assuntos em que a gente vai tratar ao longo do vídeo. E sempre lembrando que a maioria das nossas thumbs é feita pela Aurum Studio. E o link deles também está aqui na descrição, o link do canal deles no YouTube. Então dá essa força aí, porque a arte está ajudando bastante aqui o canal, a arte da Aurum Studio. Mas vamos começar a falar de vôlei, porque começou a Superliga Feminina. O Praia Clube venceu o voleibol feminino do Mackenzie, né? Não foi, o Emily me confundiu, mas o voleibol feminino do Mackenzie perdeu para o Praia Clube. O Minas venceu o Abel Moda, o Fluminense venceu o Pinheiros e o Bauru venceu o Barueri. A classificação, né? Então a gente teve uma vitória para Minas, Praia, Fluminense e o vôlei Bauru. Já o masculino a gente teve um jogo só. O vôlei Renata venceu a equipe do Goiás por 3-0. NBB e NBA. Começando pelo NBB, o Paulistano venceu o Pinheiros, o Pato venceu o Corinthians. Corinthians que é o mesmo do futebol. Botafogo venceu o Mogi, o Basquete Cearense venceu o Caxias do Sul. O Vasco venceu o São José, o Bauru venceu o Brasília, o Unifacisa venceu o Corinthians, que não tem no futebol, o Corinthians do Rio Grande do Sul. Ambos são campeões brasileiros de basquete, né? Para você ter uma ideia. Franca, que é o atual campeão, venceu o Minas, São Paulo venceu o Pato, Flamengo venceu o São José. O Minas venceu o Bauru, Franca venceu o Brasília, Mogi venceu o Vasco, Caxias venceu o Unifacisa, o Corinthians do Rio Grande do Sul venceu o Basquete Cearense, o Flamengo venceu o Mogi e o São Paulo venceu o Corinthians no clássico, né? Que a gente está mais acostumado com o futebol, mas no basquete eles também se enfrentaram o São Paulo Futebol Clube e o Esporte Clube Paulista Corinthians Paulista. Me perdoe se eu estiver errado. Flamengo em primeiro, seguido de Mogi, Minas, Botafogo, Franca, São Paulo, Vasco, Pato Basquete Paulistano, Caxias do Sul, Bauru, Basquete Cearense, União Corinthians, Unifacisa, Pinheiros, Brasília, São José e Corinthians. A NBA começa, na verdade, essa semana. Lembrando, então, que o Boston Celtics é o maior campeão da competição e atual campeão, né? Ganhou a edição de 2024. A temporada começa e você vai, a partir da semana que vem, né, conferir, né, semanalmente todos os jogos que acontecem na NBA. Quem já começou há algum tempo, a gente está cobrindo também, é a NFL. Pela rodada passada, pela semana 6, o Buffalo Bills venceu o New York Jets, né, no clássico do estado de Nova York, porque, para quem não sabe, Buffalo fica no interior de Nova York. Já pela semana 7, Denver venceu o New Orleans, Jacksonville Jaguars venceu o New England Patriots, o Detroit Lions venceu o Minnesota Vikings, Buffalo Bills venceu o Tennessee Titans, Indianapolis Colts venceu o Miami Dolphins, Seattle Seahawks venceu os Falcons, os Packers venceram o Houston Texans, o Cincinnati Bengals venceu o Cleveland Browns. Já o Philadelphia Eagles venceu o New York Giants, o Los Angeles Rams venceu o Las Vegas Raiders, Washington Commanders venceu o Carolina Panthers, Kansas City Chiefs venceu o San Francisco 49ers e o Pittsburgh Steelers venceu o New York Jets. Buccaneers e Ravens, Cardinals e Chargers, a gente fala semana que vem. Com 7 jogos dos 17 jogados, né, a classificação está a seguinte. Na AFC, quem está se classificando é o Buffalo Bills, o Pittsburgh Steelers, o Houston Texans e o Kansas City Chiefs.
que está invicto. Estão se classificando como os melhores segundos colocados o Baltimore Ravens, o Indianapolis Colts, e aí a gente teria que ver, mas provavelmente, nesse momento, o Los Angeles Chargers, por ter um jogo a menos, estaria se classificando. É curioso que o Denver Broncos, por exemplo, já tem um jogo a mais, né? Venceu esse jogo. Tem 2 jogos a mais no caso, né? 3 mais 2, 5, 4 mais 3, 7. E está em terceiro lugar, mas tem 4 vitórias também, igual, por exemplo, o Indianapolis Colts. Já na NFC, estão se classificando o Washington Commanders, Detroit Lions, Tampa Bay Buccaneers e Seattle Seahawks. O Minnesota Vikings e o Green Bay Packers estão se classificando, e acredito que o outro seja o Philadelphia Eagles, né, pelo mesmo critério de ter jogo a menos do que o Atlanta Falcons. Vamos falar de MLB, porque estamos na World Series, mas primeiro vamos entender como chegamos lá. Nas finais, na Championship Series, o Dodgers venceu o Mets por 9-0, a gente já tinha falado, mas ao longo da semana, né, os Mets devolveram e empataram a série contra os Dodgers. Os Yankees abriram 2-0 contra o Cleveland Guardians. Os Dodgers fizeram 8-0 nos Mets e ampliaram para 2-1. Os Guardians, né, conteram os Yankees e venceram, jogando a série para 2-1. E os Dodgers fizeram o 3-1, mas o Mets impediu que na sexta-feira a equipe de LA fechasse a série ao vencer por 12-6. Os Yankees venceram 2 seguidas por 8-6 e 5-2 e eliminaram o Cleveland Guardians. E o Los Angeles Dodgers matou a série ontem quando venceu o New York Mets. Para você que quer acompanhar a World Series, ela vai acontecer na sexta-feira e no sábado, né? Também na segunda-feira que a gente vai estar falando. Então, semana que vem a gente não vai trazer o campeão da World Series, mas podemos dizer que se um time tiver com 3-0, está muito perto de conquistá-la. Os Dodgers não ganham desde 2020 e os Yankees não ganham desde 2009. Né? Os Yankees, que são os maiores campeões com 27 títulos contra apenas 7 da equipe californiana. E alguns desses 7 foram conquistados quando eles eram de Nova York, né? O número 42, famoso do Oscar Robertson, era quando ele era jogador dos Dodgers no Brooklyn, né? Brooklyn Dodgers, inclusive a série do Todo Mundo Odeia o Chris, né? O pai, a família torce para os Dodgers de Los Angeles, porque o pai dele ia, né, no estádio quando eles eram do Brooklyn. Né? Então, só essa curiosidade aí. Inclusive, eram 4 times de Nova York, tá? Além dos Dodgers que estão em Los Angeles, os Giants de São Francisco também eram de Nova York, assim como os Giants da NFL estão em Nova York até hoje. Vamos falar então de Fórmula 1 agora? A gente está nos esportes americanos, tá falando de NBA, NFL e MLB, e a Fórmula 1 foi em Austin este final de semana, nos Estados Unidos. A sprint, o Max Verstappen levou com Carlos Sainz, Lando Norris completando o pódio, Charles Leclerc, George Russell, Lewis Hamilton, Kevin Magnussen e Nick Hülkenberg completando a zona de pontuação. Já na corrida principal, o Leclerc foi quem venceu, Carlos Sainz em segundo, Verstappen em terceiro, completando o pódio. A zona de pontuação, Lando Norris, Piastri, Russell, Pérez, Hülkenberg, Leo Lawson e Franco Colapinto. A gente gravou um vídeo sobre a corrida, eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem, sobre o que esperar do campeonato, em que momento o Max Verstappen vai ser campeão antecipado, ou o Lando Norris consegue virar. A gente deixou alguns cálculos matemáticos de probabilidade lá para vocês. Mundial de pilotos, o Max Verstappen ampliou a sua liderança, seguido de Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Lewis Hamilton e George Russell, Sérgio Pérez, Fernando Alonso e Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Alex Albon, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Oliver Burman, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Leo Lawson, Guanyu Zhou, Logan Sargent e Valtteri Bottas. Não, você não está enganado, são 23 pilotos ao todo, porque Oli Berman substituiu o Carlos Sainz na Arábia Saudita e o Kevin Magnussen em Baku. O Colapinto está substituindo o demitido Logan Sargent e o Leo Lawson, o demitido Daniel Ricciardo. Então são 3 pilotos que não estavam no começo da temporada e passaram, né, a correr no calendário. Já o campeonato de construtores está um pouco interessante. McLaren em primeiro, Red Bull em segundo, Ferrari em terceiro, seguido de Mercedes, Aston Martin, Haas, Racing Bulls, Williams, Alpine e Sauber.
Vamos falar de campeonatos continentais? A Libertadores da América e Champions League teremos jogos essa semana. A Champions League Asiática também. A CAF Champions League a gente vai ter somente em novembro. OFC e CONCACAF ano que vem. Mas por que a gente vai falar deles essa semana, se só semana que vem, que são durante a semana? Porque a gente teve um jogo em específico que a gente vai comentar hoje, que é o Neymar voltou, o Al Hilal, no Al Hilal contra o Al-Ain, se eu não estiver enganado. Né? O Al-Ain, que é o atual campeão, inclusive eliminando o Al Hilal na semifinal ou na final de conferência, como você preferir. O Al Hilal venceu por 5-4 na estreia, na reestreia, né, do Neymar pelo clube saudita. Os gols do time do Emirados Árabes saiu de Rahimi e Sanabria, e os do time árabe de Renan Lodge, Savic, Dalsari e Bulairi. O Neymar acabou entrando ao decorrer da partida. Ele não está inscrito no Campeonato Saudita, ele jogará apenas a Champions League neste primeiro momento. Vamos falar de campeonatos nacionais. A gente não teve a Liga de Portugal essa semana, mas tivemos todas essas outras que você está vendo. Então, Premier League, La Liga, Série A Italiana, Liga 1, Bundesliga, Eredivisie, Liga Saudita voltaram da data FIFA, e a MLS a gente teve a última rodada e a definição dos playoffs. Vamos começar pelos ingleses. Tottenham venceu o West Ham, United venceu o Brentford, Aston Villa, o Fulham, Brighton venceu o Newcastle, Leicester venceu o Southampton, o Everton venceu o Ipswich, Bournemouth venceu o Arsenal, o City venceu o Wolverhampton, o Liverpool venceu o Chelsea e o Nottingham venceu o Crystal Palace. Liverpool lidera o campeonato, seguido de Manchester City, Arsenal e Aston Villa. Brighton, Chelsea, Tottenham, Nottingham Forest, Newcastle, Fulham, Bournemouth, Manchester United, Brentford, Leicester, West Ham, Everton e Ipswich Town estão sendo rebaixados. O Crystal Palace, o Southampton e o Wolverhampton. Já na Liga Holandesa, a Eredivisie, Sparta Rotterdam empatou com o Almere, PSV venceu o AZ, Twente empatou com o RKC, NEC venceu o Herevan, Feyenoord goleou o Go Ahead Eagles, Fortuna Cidade empatou com o Willan, Ajax venceu o Heracles, o Trash venceu o Groningen, Zwolle perdeu para o NEC. PSV lidera o campeonato, seguido do Trash, Ajax, Feyenoord, AZ, Twente, Go Ahead Eagles, Willan, NEC, Sparta Rotterdam, Fortuna Cidade, NEC, Groningen, Heracles, Zwolle, Herevan, Almere e RKC. Bundesliga, o Borussia Dortmund venceu o St. Paul, o Hoffenheim venceu o Bochum, Freiburg venceu Augsburg, Leverkusen venceu o Eintracht, Mönchengladbach venceu o Heidenheim, Leipzig venceu o Mainz, Bayern de Munique venceu o Stuttgart, Union Berlin venceu o Rustental e o Werder Bremen venceu o Wolfsburg. Bayern de Munique lidera o campeonato, empatado com o RB Leipzig, seguindo Freiburg, Leverkusen, Union Berlin, Eintracht, Borussia Dortmund, Werder Bremen, Heidenheim, Stuttgart, Mönchengladbach, Mainz, Wolfsburg, Hoffenheim e Augsburg. St. Paulo está indo para o playoff de rebaixamento. Houston Cal e Bochum estão sendo rebaixados. Série A italiana, Genoa empatou com Bolonha, Como empatou com o Parma, Milan venceu o Udinese, Juventus venceu a Lazio, Napoli venceu o Empoli, Atalanta venceu o Venezia, Fiorentina goleou o Lecce, Cagliari venceu o Torino, Internazionale venceu a Roma, Monza venceu o Hellas Verona. Napoli lidera o campeonato, seguido de Internazionale, Juventus, Milan, Fiorentina, Atalanta, Lazio, Udinese, Torino, Roma, Empoli, Bologna, Hellas Verona, Como, Cagliari, Monza, Parma. Genoa, Lecce e Venezia estão sendo rebaixados. Ligue 1, Mônaco empatou com o Lille e perdeu a liderança, Stade Bretois empatou com o Rennes, o Lens venceu o Saint-Étienne, PSG recuperou a liderança, venceu o Strasbourg, Lyon goleou o Le, Toulouse empatou com o Angers, Nantes empatou com o Nice e o Auxerre venceu o Rennes. O Olympique Marseille goleou o Montpellier. PSG líder do campeonato ao lado do Mônaco, seguido de Olympique Marseille, Lille, Lens, Rennes, Lyon, Nice, Nantes, Strasbourg, Stade Bretois, Auxerre, Rennes, Saint-Étienne e Toulouse. Le Havre está indo para o playoff de rebaixamento, Angers e Montpellier estão sendo rebaixados. La Liga, Valladolid venceu o Alavés, Bilbao venceu o Espanhol, Betis venceu o Osasuna, Sociedad venceu o Girona, Real Madrid venceu o Celta de Vigo, Mallorca venceu o Rayo Vallecano, Atlético de Madrid venceu o Leganés. Villarreal empatou com o Getafe, Barcelona goleou o Sevilla,
Las Palmas venceu o Valência. Barcelona lidera o campeonato, seguido de Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal, Bilbao, Mallorca, Betis, Osasuna, Rayo Vallecano, Celta de Vigo, Sociedad, Girona, Sevilla, Alavés, Espanhol, Getafe, Leganés. Valladolid indo para o rebaixamento, Las Palmas e Valência sendo rebaixados. Desculpa, o Valladolid está sendo rebaixado também, né? Não tem playoff de rebaixamento na La Liga, né? A La Liga rebaixa. Confirmando aqui porque ficou cortada a arte. A La Liga rebaixa direto. MLS, última rodada. Cincinnati enfrentou o Philadelphia Union. Charlotte venceu o TC. Atlanta venceu o Orlando. O Columbus Crew venceu o New York Red Bulls. O Inter Miami goleou o New England Revolution. Nashville venceu o Chicago Fire. Montreal venceu o New York City. Minnesota venceu o St. Louis. Salt Lake venceu o Vancouver. E Seattle Sounders empatou com o Portland Timbers. Houston Dynamo venceu o Galaxy. Isso custou a primeira posição para o Galaxy, que estava liderando quase o campeonato inteiro, a sua conferência. Austin venceu o Colorado. Dallas venceu o Kansas. Los Angeles, que tirou, né, a liderança do seu rival, venceu o San José. Pelo leste, Inter Miami, Columbus Crew, Cincinnati, Orlando City, Charge FC, New York City e New York Red Bulls se classificaram para os playoffs. Montreal e Atlanta para o play-in. DC United, Toronto, Philadelphia Union, Nashville, New England Revolution e Chicago Fire estão eliminados. Inter Miami foi o melhor colocado da temporada regular e acabou sendo escolhido pela FIFA para ser o representante. Se imaginava que seria o campeão da MLS, mas o Infantino ama o Lionel Messi e acabou decidindo, né, que bastava isso, porque vai que o Inter Miami não ganha a MLS, que é muito provável que não ganhe, e não vai para o Mundial, né? Isso está sendo mal visto pela comunidade de futebol, ao menos pelos fãs do Messi, mas eu concordo com a comunidade de futebol que é uma vergonha o Inter Miami ter se classificado para o Mundial via temporada regular da MLS. Mas vamos falar de como ficou os playoffs. O vencedor de Montreal e Atlanta enfrenta o Inter Miami. Columbus Crew enfrenta o New York Red Bulls, o Cincinnati e o New York City. Né? O New York City que pertence ao grupo do Manchester City, o New York Red Bulls que pertence ao grupo da Red Bulls. Acho que está fácil. O Orlando enfrenta o Charlotte. Né? Ficou assim os playoffs da MLS no leste. Já no oeste, o Los Angeles FC, né, pegou na última rodada a primeira posição e o campeonato seguiu com Galaxy, também de Los Angeles, Real Salt Lake, Seattle Sounders, Houston Dynamo, Minnesota United, Colorado Rapids, Vancouver Whitecaps e Portland Timbers no play-in, Austin, Dallas, St. Louis, Kansas e San José eliminados. O vencedor entre o Whitecaps e o Timbers enfrenta o Los Angeles FC. O Los Angeles Galaxy enfrenta o Colorado Rapids. O Salt Lake pega o Minnesota United. E o Seattle Sounders enfrenta o Houston Dynamo. Liga Saudita, o Ali venceu o Al-Khaler. Al-Hilal venceu o Al-Feiha. Al-Nasser venceu o Al-Shabaab. Al-Hayat empatou com o Al-Aweda. O Dunk empatou com o Al-Daon. Al-Ittihad venceu o Al-Qadira. Al-Fateh empatou com o Al-Qulub. O Al-Riyad venceu o Al-Aktut. E o Al-Orobá venceu o Al-Etfaq. Al-Hilal lidera o campeonato, seguido do Al-Ittihad, Al-Nasser, Al-Riyad, Al-Shabaab, Al-Taon, Al-Ali, Al-Qadira, Al-Etfaq, Al-Orobá, Al-Hayat, Dunk, Al-Khaler, Al-Weda, Al-Qulub, Al-Feiha, Al-Aktut e Al-Fateh. Os três últimos sendo rebaixados. Brasileirão e Copa do Brasil, começando pela Copa do Brasil, Vasco e Atlético Mineiro 1-1, Galo classificado, Corinthians e Flamengo 0-0, Flamengo classificado. Também tem vídeo aqui no card para você sobre esse jogo. E os dois últimos vídeos que eu vou deixar para você é o jogo da Copa o vídeo sobre a Copa do Brasil e sobre o Grande Prêmio de Austin. Brasileirão, ao longo da semana, ele foi diluído por causa da Copa do Brasil. São Paulo venceu o Vasco, Fortaleza empatou com o Atlético Mineiro, Corinthians venceu o Atlético Paranaense, o Fluminense venceu o Fla-Flu, Atlético Goianiense venceu o Cuiabá, empatou com o Cuiabá, Botafogo empatou com o Criciúma, Bahia empatou com o Cruzeiro, Inter venceu o Grêmio, Vitória venceu o Bragantino, Palmeiras venceu o Juventude, polêmico jogo, porque o Nenê ficou de fora por um erro da CBF, que até agora ninguém sabe se é para favorecer o Palmeiras, prejudicar o Juventude, prejudicar o Botafogo ou favorecer Corinthians e Fluminense.
O fato é que a CBF errou e ninguém sabe por que ela errou e se ela realmente errou. Mas vamos acreditar que ela errou, aconteceu e tudo bem. Botafogo lidera o campeonato, seguido de Palmeiras, Fortaleza e Flamengo indo para a Libertadores. São Paulo e Internacional indo para a pré-Libertadores. Bahia, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Vasco, Criciúma e Grêmio na Sul-Americana. Bragantino, Juventude, Fluminense e Vitória naquela zona que nada acontece. Corinthians, Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético Goianiense sendo rebaixados. UEFA Nation League. Polônia empatou com a Croácia, Portugal empatou com a Escócia. Portugal lidera, seguido de Croácia, Polônia e Escócia, o grupo 1. Grupo 4, a Espanha venceu a Sérvia, a Suíça empatou com a Dinamarca, a Espanha lidera, seguido da Dinamarca, Sérvia e Suíça. Os demais grupos não jogaram essa semana e a gente não vai falar aqui de segunda, terceira e quarta divisão da Nations League, né? Vou falar só da primeira divisão mesmo. E foi só falar isso que eu esqueci que tinha um slide dos jogos da semana passada, mas o grupo 3, é só o grupo 2 que acabou ficando sem. O grupo 3 é Alemanha, Holanda, Hungria e Bósnia. Inglaterra. Vamos falar de eliminatórias, então. A FC e a Comebol jogaram essa semana. A CAF volta ano que vem. A UEFA não começou. A Oceania não começou. A América do Norte só volta ano que vem, que é a CONCACAF. Rodada 10 de 18, já passamos da metade na América do Sul. Colômbia goleou o Chile, o Paraguai venceu a Venezuela, o Uruguai empatou com o Equador, a Argentina goleou a Bolívia e o Brasil goleou o Peru. Estamos para a Copa do Mundo. Argentina, Colômbia, Uruguai, Brasil, Equador e Paraguai. Bolívia indo para a repescagem mundial. Venezuela, Peru e Chile estão sendo eliminados. Desses, a Argentina foi para a última Copa, a Colômbia a última vez foi em 2018, o Uruguai, Brasil, Equador foram para a última Copa. O Paraguai não joga desde 2010, a Bolívia não joga desde 94, Venezuela nunca jogou, o Peru foi para 2018 e o Chile foi para 2014. Vamos falar de Ásia. O Kirguistão venceu a Coreia do Norte, o Uzbequistão venceu os Emirados Árabes e o Irã venceu o Catar. Irã e o Uzbequistão estão indo para a Copa, Emirados Árabes e Catar estão indo para a repescagem continental. O Kirguistão e a Coreia do Norte estão sendo rebaixados. Eliminados. A gente falou tanto de campeonato nacional aqui, estão sendo eliminados. Desses times, né, dessas seleções, o Irã jogou a última Copa, o Uzbequistão nunca jogou, Emirados Árabes jogou a Copa do Mundo pela última vez em 90, o Catar foi a sede da última Copa, o Kirguistão nunca jogou e a Coreia do Norte jogou pela última vez em 2010. Inclusive estava no grupo do Brasil, né? Pelo grupo B, a Coreia do Sul venceu o Iraque, a Jordânia venceu o Omã, a Palestina empatou com o Kuwait. Coreia do Sul e Jordânia estão indo para a Copa, Iraque e Omã indo para a repescagem, Kuwait e Palestina eliminados. Coreia do Sul joga a Copa do Mundo desde 86, Jordânia nunca jogou a Copa do Mundo, Iraque não joga a Copa do Mundo desde 86, Omã nunca disputou, Kuwait não joga desde 82 e a Palestina nunca disputou. Grupo C, Japão empatou com a Austrália, China venceu a Indonésia e a Arábia Saudita empatou com o Bahrein. Japão e Austrália estão indo para a Copa do Mundo, a Arábia Saudita e Bahrein estão indo para a repescagem continental, Indonésia e China estão sendo eliminados. Japão joga a Copa do Mundo desde 98, a Austrália desde 2006. A Arábia Saudita foi para a última edição, Bahrein nunca disputou, a Indonésia não disputa uma Copa do Mundo desde 1938. Pasmem, se você não sabia, a Indonésia já disputou uma Copa do Mundo e a China não disputa desde 2002. E é isso. Fica agora com o tio Sam pedindo para você se inscrever. Vai ficar aqui um vídeo sobre a Fórmula 1 e o outro sobre a Copa do Brasil. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, mande para um amigo. Siga em todas as redes sociais. Estamos rumo aos 300 inscritos aqui no YouTube. No Instagram chegamos a 300 seguidores, agora a meta é 400. E no TikTok estamos em 800. A meta agora é chegar aos 900. Então, isso. E a 100 seguidores nos Threads também, né? Então, se você não nos segue ainda no Threads, segue lá. E segue também no Facebook, no X, Spotify. A gente tem o Spotify, é usado. Vai ser usado daqui a pouco, a gente vai lançar conteúdo lá no Spotify. Então, siga a gente lá também. E é isso, fica agora com o tio Sam e até a próxima. Falou!